Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus, obrigado, Pai. Aleluia, Pai. Deus é muito bom. Amém, amados? O nosso Pai, Ele realmente nos surpreende todos os dias da nossa vida. Deus é bom. Por favor, senta só um pouco. Aleluia. Aleluia. Amados, por favor, abra tua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E o que Deus, amados, colocou no meu coração para que a gente pudesse conversar um pouco essa noite é que nessa parte de cura, muitas vezes as pessoas elas têm muitas dúvidas. E às vezes com relação a saber quem é que realmente pode orar pela vida de uma outra pessoa. E o que você vai poder contemplar hoje, não através de uma ideia que Eduardo teve, mas aquilo que Deus diz na sua palavra, é que realmente você pode ser aquilo que Deus diz que você é. E nada menos do que isso. Porque quem aceita, amados, menos do que aquilo que Deus diz, está considerando Deus como mentiroso, ou senão ele está enganado, um pouco gagá. E eu creio, amados, que não é essa a intenção que você tem no coração, não é verdade? Você deseja viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E muitas vezes, amados, nós olhamos para essa passagem e entendemos ela totalmente equivocada, de uma maneira errada. Mas você vai ver, amados, que é interessante que Deus mostra que realmente nós viemos do pó da terra. E para lá nós vamos voltar novamente. Nós somos, que eu posso assim dizer, barro. Realmente um vaso de barro. Mas nós esquecemos do restante do versículo, que mostra que Deus ele habita dentro de nós, que temos um bom tesouro habitando dentro de nós. Então, amados, tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo aquilo que somos é para a glória do Senhor. Então, amados, aquilo que você fizer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo será para exaltação do nome dele. Então, quando você chega e impõe tuas mãos sobre o enfermo e ele é curado, meu irmão, você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para você fazer. Mesmo que você olhe para si mesmo e diga, rapaz, eu não sou ninguém. Quem foi que disse que você não é ninguém? Se você está acreditando naquilo que o diabo diz para você, infelizmente você está acreditando uma mentira. Mas você é alguém muito especial para Deus. Alguém, mas que foi chamado para fazer a diferença sobre essa terra. Então, como filho de Deus, amados, acredite naquilo que ele fala na sua palavra, porque não é a conversa do pastor Eduardo. Não é algo, amados, que eu inventei e achei bonito, chegar num dia domingo e vim dizer para você que você é alguém especial para Deus. Não, isso não é uma ideia de Eduardo, porque realmente você é especial para Deus. Você é um barro, um vaso de barro, mas que tem um tesouro tão precioso dentro de você e faça bom uso daquilo que Deus colocou dentro de você, porque a unção já está aí dentro, o amor já está aí dentro, a compaixão já está aí dentro, tudo que você precisa de ferramentas para poder ser aquilo que Deus disse que você já tem. Não pensa que quando você chegar lá no céu que vai ser mil maravilhas. Não, você já pode ser mil maravilhas aqui nessa terra, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E orar pelos enfermos, nós vamos ver, amados, que nós não precisamos orar, porque Jesus não orava pelos enfermos. Eu sei que isso para algumas pessoas choca, mas é a verdade. Você vai conferir nas escrituras isso comigo. Porque não é uma invenção minha. E você vai aprender, amados, passo a passo daquilo que você deve fazer. Porque o desejo, mas é chegar diante de Deus e ter te ensinado a verdade. A você poder, amados, exercer o teu chamado. De poder ir aos quatro cantos dessa terra. Porque eu creio que Deus está levantando pessoas para ir. Amém, amados? E, amados, não vai faltar dinheiro, não vai faltar passagem, não vai faltar hospedagem. Porque Deus é o dono do ouro e da prata e Ele vai te levar. Como? Eu não sei.
Pode ser de jumento? Pode, mas pode ser também de avião. Aleluia. Mas de uma coisa eu te digo, amados, você vai. E quando você chegar lá, você vai deparar com pessoas que têm coração duro. Pessoas que olham assim e dizem, rapaz, me diga qual é a diferença do teu Deus para o Deus que eu sirvo. E você vai mostrar que o Deus o qual você serve, que é o teu Pai, ele realmente é um Deus que tem todo o poder. Porque aqueles que estavam enfermos serão curados. E eles olharão e verão que realmente Deus existe sobre essa terra. Então, se você olhar lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 17, você vai ver que é Jesus Cristo que está falando, não é Eduardo, é Jesus Cristo. E ele diz o quê? Aqueles que creem. Então, quantos estão aqui que creem no nosso Senhor? Quantos estão aqui que sabem que a palavra de Deus é a verdade? Então, se você sabe que a palavra de Deus é a verdade e você crê, então você é a pessoa a qual Marcos capítulo 16 está falando, que diz que aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles morrerão. É isso que está escrito? Não, eles serão curados. Então, uma coisa que eu te digo, amados, você tem a capacidade da parte de Deus dentro de você, esse bom tesouro, a qual vai fazer a diferença aonde você chegar. Porque vocês viram aqui a Jussara ministrando, e ela lá no Camboja, ela precisa mostrar para as pessoas que não é mais um Deus que é para eles adorarem, mas ali é realmente o único e verdadeiro Deus. E qual é a diferença que vai fazer quando você chegar lá? É quando você orar pelos enfermos e eles forem curados. E eles verem os cegos vendo, eles verem os aleijados andando, eles verem os surdos escutando. Por causa de quê? Porque chegou um homem e uma mulher ousada, que é justamente você. Essa pessoa, se você não sabia, então deixa eu dizer quem é justamente você. Não é o teu vizinho, não é aquele que ficou em casa, mas essa pessoa, Deus te ungiu, escolheu você para ir anunciar as boas novas do Evangelho. Então é tempo de começar a arregaçar as mangas e de arrumar as malas. Aleluia. Porque, amados, tem uma grande diferença. Daqueles que creem, realmente eles vão saber que aquilo que Deus diz é verdade e Deus não se engana. Porque o homem ele pode se enganar naquilo que ele fala, é ou não é? Um outro dia desse, Rita estava dirigindo e eu esqueci o celular dentro do carro. E eu coloquei, amados, uma risada, para quando chegar a sua mensagem, tinha uma risada, mas era bem estrambólica a risada. Rita dirigindo e não sabia que o celular estava lá. Aí chegou uma mensagem. Imagina você dentro do carro e aquela risada. Ela disse que na hora se arrepiou todinha. Ela disse, diabo, aqui dentro não, fora desse carro. Agora, uma coisa que eu te digo, amados, ela estava certa ou ela estava enganada? Ela estava enganada. Mas deixa que o celular age, o celular ri. Ela disse, diabo, eu não aceito, saia no nome de Jesus. Ele não ia sair por causa que era apenas o celular que estava tocando. Mas uma coisa que eu te digo, amados, muitas vezes o povo de Deus está sendo enganado pela falta de conhecimento. Ele acha que não é aquilo que Deus diz que ele é. Por isso que ele vive à mercê de tudo aquilo que o diabo traz. Mas quando você estuda a palavra, quando você conhece a palavra, você vai ver que você tem a autoridade que foi dada por Deus para poder fazer a diferença. E você não vai, amados, colocar o diabo para correr dentro do carro se é apenas um celular. É ou não é verdade? Mas você vai ter entendimento no teu espírito de tudo aquilo que chegar nas tuas mãos, de aonde você for, porque você vai ver a glória e o poder de Deus se manifestando através da tua vida. Porque muitas vezes nós achamos, como eu fui ensinado desde criança, de que quando alguém precisasse de oração, chama o pastor. Ou se não, chama os presbíteros da igreja. Isso é errado? Não, não é errado. Isso é certo. Mas o que era que eu tinha aprendido de errado? Era de que, quando a gente precisa, você também pode orar. E, amados, eu me lembro que eu comia alguma comida, que até hoje eu não sei qual era, que inchava alguma parte do meu corpo. E eu me lembro como hoje, no dia de carnaval, meu joelho inchado, feito uma bola, e a gente tem que viajar horas de carro para chegar onde estava tendo um acampamento da igreja, para o pastor orar por mim dentro do carro, a gente fazer meia volta e voltar. Horas perdidas. Por causa de quê? Por falta de conhecimento.
E eu e você, como povo de Deus, amados, não devemos viver à mercê apenas daquilo que é ministrado. Estuda na tua casa. Você tem a oportunidade, você tem a Bíblia nas tuas mãos. Você tem ministrações para poder escutar, e isso, fé ser gerado no teu coração, conhecimento chegar, e quando a dúvida bater na tua porta, você dizer: ei, diabo, de jeito nenhum, eu conheço quem eu sou, eu sei quem Deus é, e eu sei, diabo, quem você é. E quando nós conhecemos, amados, cada uma das suas áreas, nós vamos ver, amados, que nós somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. E não vamos ficar com medo do diabo. Não vamos ficar espantados, dizer: ei, tem alguém ali endemoniado. Vixe, Maria, eu vou sair até aqui pelo cantinho. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Por favor, você é aquilo que Deus disse que você é. Eu me lembro como hoje, Isabelle, quando eu vinha para o culto, tem um corredor aqui de lado, e eu passei a massinha naquelas baratas grandes, cascudas. Quando eu olhei para ela, eu disse: mas olha só a sujeita que está ali, só fiz pisar em cima. Sabe aquele barulhinho, aquele creco? Chega, eu fiquei feliz, menos uma. E passei, mas a gente veio para o culto, tudo mais, cultuamos aqui a Deus. Quando a gente estava indo embora, estava eu com Isabelle. Isabelle, eu não sei se na época ela tinha 6 anos. E quando a gente entrou aqui nesse beco, a primeira coisa que ela vê foi a barata. Ela disse: papai, aí eu não passo não, papai, tem uma barata ali. Eu disse: não, Isabelle, papai já esteve lá. Eu já matei a barata. Ela está morta. Você pode passar sem medo nenhum. Ela não faz mal a ninguém. E ela dizia: não, papai, por ali eu não passo, não. Enquanto não tirar aquela barata dali, ali eu não passo. Falei: Isabelle, segura na minha mão, que eu vou levar você até o outro lado. Mas pode ter certeza de uma coisa: papai já esteve lá antes e já matei aquela barata. Ela está morta. Mortinha da Silva. Ela não faz mais nada. E, amados, foi uma dificuldade. Eu tive que tirar aquela barata dali porque ela não passava. E quantas vezes o povo de Deus está dessa mesma maneira? Olhando e o Senhor dizendo: ei, eu já te dei a autoridade, eu já te capacitei com tudo aquilo que você precisa. E a gente diz: não, Senhor, lá eu não vou não. Não, Senhor, se passar ali, o diabo está lá. Aquela enfermidade, com certeza foi ele que colocou. E lá eu não piso. E Deus dizendo: filho, eu já fui antes de você lá, eu já resolvi as situações, eu já resolvi os problemas, apenas vá lá e ordene na autoridade do nome de Jesus que ele saia. E ele vai ter que sair. E nós estamos lá brigando com Deus, dizendo: se você não tirar, por lá eu não passo. E rapaz, tu vai continuar brigando com Deus, porque Deus já te deu autoridade, ele já tirou a autoridade que o diabo tinha. E a autoridade que você tinha perdido quando Adão pecou foi te restituída. Ou seja, a tua paz foi restituída, a tua alegria foi restituída, o poder foi restituído. Então você é aquilo que Deus disse que você é. Quando você chegar, mas você pode impor as mãos sobre os enfermos. E sabe o que é que eles vão acontecer? Eles serão curados. Então, amados, para você se fortalecer, leia quando chegar em casa. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16 por diante, e você vai ver que aqueles que creem no Senhor, lá não diz que é apenas os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas, mas é para todo o corpo de Cristo, é para aqueles que creem no Senhor. E se você é dessa pessoa, meu irmão, você foi capacitado por Deus. Não é uma conversa de Eduardo, mas é isso que Deus quer que você tenha guardado no teu coração para poder exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. E você vai ver que a alegria é ótima de ver pessoas, amadas, que estavam com câncer. Não fique com nojo do que eu vou dizer, mas quando você impôs as tuas mãos sobre ele e falou, ordenou a enfermidade, aquela pessoa vomitar o câncer. Mesmo que você diga: pastor, mas, amados, não tem coisa melhor do que ver alguém que estava prestes, com a cova aberta, esperando somente pela pessoa. E você vê todos os planos que o diabo passou tanto tempo construindo, sendo frustrado. E estava lá, amados, as pessoas olhando, dizendo: eita, quem é que vai ficar com a herança? Ainda vai ser o vivo, porque ele ainda não morreu e nem vai morrer. Porque você chegou lá antes e a autoridade que Deus te deu, amado, você mandou que o câncer saísse e ele saiu. Agora isso, amados, pode ser com qualquer coisa que você desejar. Porque para Deus, amados, não existe milagre pequeno, médio ou grande. Milagre é milagre e Deus, para Deus é normal.
Como um peixe é normal nadar, como uma ave é normal voar. Para Deus, milagre é algo normal. Então, qual é a maneira que eu devo viver? Uma vida de milagres. Mesmo que você olhe para mim e diga assim, eu não sei o que é que esse pastorzinho com essa cara de bebê, com a barriguinha de bebê. Eu aprendi isso, que bebê também tem uma barriguinha meio saliente, né? Mas isso é saúde, amém, amado? Essa é de fofura. Mas uma coisa que é certa, mesmo que você olhe para mim e diga, mas pastor, me prove isso na Bíblia. Vou te mostrar. Eu gostei do teu desafio e eu vou te mostrar. Em primeiro lugar, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não estou revoltado não, viu, amado? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu queria te mostrar que enfermidade não é algo da parte de Deus. Não é Deus que quer ensinar alguma coisa para alguém, então ele diz, eita, manda um raio para partir a cabeça dele no meio, ó. Porque só assim ele vai ver o que é bom para tosse. Amados, bom para tosse é oração, amém, amados? Não é Deus mandando raio de coisa nenhuma. Porque Deus, amados, é um Deus que ele é amor, a própria essência dele é amor. E ele, amados, não bota enfermidade nas pessoas para ensinar as pessoas. Porque enfermidade veio com a queda do homem e a morte entrou, a enfermidade entrou. Mas Deus, amados, é um Deus de abundância, de vida e vida com abundância. Abre tua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. No versículo 38. Atos, capítulo 10. No versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se nós olharmos aqui, mas está uma coisa tão clara, nós vimos que Jesus, o que era que ele fazia? Ele curava as pessoas que estavam enfermas. Ele não colocava enfermidade. Mas, pelo contrário, amados, nós podemos ver que Deus, Pai, ungiu a Jesus para libertar aqueles que estavam sendo oprimidos. Porque enfermidade é opressão. Amados, quem está doente de uma dor, como uma vez eu tive uma unha encravada, porque eu não gosto que as pessoas cortem minha unha, eu que gosto de cortar minhas unhas. E, amados, quando eu estava lá cortando, cortei de uma forma errada e minha unha encravou. E eu não conseguia dormir de noite porque doía até no osso da perna. Era uma dor que não era brincadeira. E deixa eu te dizer algo, amados, não existe enfermidade que traz alegria para ninguém. A enfermidade, em primeiro lugar, ela rouba teu sono, ela rouba teu dinheiro, porque você vai ter que precisar pagar médico, pagar hospital, pagar remédio. Ou seja, de tudo você vai estar perdendo. É ou não é verdade? É, amados, tira o sossego. Se não é você, é alguém da tua família, você vai estar lá preocupado para ver se aquela pessoa está dormindo direito à noite. Você não dorme direito. Isso rouba as coisas do povo de Deus. Então, de início, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Enfermidade é opressão. E opressão, amados, não vem da parte de Deus. Deus, amados, ele te dá tudo de bom e não opressão. Abre lá em João comigo, no capítulo 10, no versículo 10. E você vai ver, amados, um versículo que você conhece ele de cor e salteado. Mas presta bem atenção a ele. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E olha só o que é que Jesus Cristo disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abre mais lá em João, no capítulo 14. A partir do versículo 8, que diz assim: replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, mas Jesus Cristo estava conversando com Felipe e deixando já esclarecido tudo aquilo que a gente precisa. Se Jesus Cristo ele não veio sobre essa terra colocando enfermidade sobre a vida das pessoas, então Deus Pai também não coloca. Então, se você quer saber quem é Deus Pai e a maneira que ele age, olhe para Jesus,
porque ele é o exemplo qual nós precisamos para a nossa vida. E o que é que ele diz para Filipe? Filipe, se você quer conhecer o Pai, olhe para mim. E a vida de Jesus, amados, é aonde ele passava, ele curava os enfermos. E uma coisa que eu te pergunto, você acha que Jesus Cristo e Deus Pai não é um só? É ou não é? Então, se enfermidade fosse da parte de Deus, será que Jesus ia estar trabalhando contra ele mesmo? Não, amados, ele não ia estar trabalhando contra ele mesmo. Deus Pai colocava, ele ia lá e tirava. Deus Pai botava o outro, ele ia lá e tirava. Ia chegar uma hora que ia ter que tirar os dois pau ímpar para ver como era que ficava a situação. É ou não é? Mas, amados, não, amados, eles dois são um só. Na verdade, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, algo que nós devemos prestar bem atenção é justamente nessa parte. Se Deus Pai não coloca enfermidade, então nunca foi da vontade de Deus, amados, que a gente ficasse enfermo. A vontade de Deus, amados, é que eu e você andemos em saúde divina. Enfermidade pode bater na nossa porta? Pode. Eu não estou dizendo que não possa, porque você se infligir leis naturais, ela com certeza ela vai bater na tua porta. Como eu, amados, entrei dentro de um banco, estava lá no ar-condicionado, saí, peguei chuva, entrei no outro banco, entra de novo no ar-condicionado, quando saí estava fazendo sol, e nessa brincadeirinha, molhado, entrando no ar-condicionado, saindo, levando sol, acabei pegando uma gripe. Por causa de que existem leis naturais que se a gente infligir, a enfermidade vai bater na nossa porta. Mas o que é bom é porque nós temos o conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele quer para a nossa vida. E o que é que Ele quer? É que você ande em saúde divina. Então, se você quer saber de uma vez por todas, não pense que Deus colocou alguma enfermidade sobre você para te ensinar algo. Porque Deus não usa as ferramentas do diabo. Se enfermidade viesse da parte de Deus, amados, lá no Jardim do Éden tinha farmácia e tinha hospital. Mas lá não tinha. Adão e Eva não precisavam de tratamento, amados, em hospital de urgência. Mas o que é melhor, amados, é termos a consciência disso. Quem Deus é e o que é que Ele deseja para a nossa vida. Sabe, na verdade, amados, o nosso Deus ele é tão amoroso. Você já viu o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15? Que diz que Deus, ele falando para mim, para você, ele diz que pode, porventura, uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Porque eu te pergunto, pode esquecer? Deixa eu te responder, pode não, amados. Quando Daniel nasceu, que é o nosso primeiro, hoje ele está com 11 anos já de idade, um dia eu e Rita, a gente estava lá no centro, a gente comprando algumas coisas, e Rita chegou, olhou para mim e disse, vamos para casa, que Isaías vai acordar para mamar. Eu disse, Daniel, Isaías é o outro, é o menor. Haja menino. É igual ao meu tio tinha quase 7 filhos, aí chamava Yarires. Ó menina, é tu mesmo, vem cá. Tá igual eu agora, que Daniel era o mais velho. E Daniel, amados, aí Rita chegava, vamos embora para casa, porque Daniel daqui a pouco vai acordar. E eu olhava para ela, eu brinquei no dia, disse, tá, o que é isso? É telepatia agora? O menino tá lá em casa e a gente aqui no centro. E tu tá dizendo para mim que ele vai acordar para mamar? Aí ela disse, vai. E eu disse, como é que tu sabe? Aí ela olhou para mim e disse, porque dos meus seios está saindo leite. E eu disse, rapaz, que coisa impressionante, que sincronia. Mas é isso, amados, quem é mamãe aqui, não é verdade isso que eu estou falando, amado? Amados, é uma coisa que é impressionante. Então, se Deus diz que como é que pode uma mãe esquecer de um filho que é amamanta, que ela não esquece. O próprio corpo dela já avisa que o neném vai querer mamar. E, amados, ele ainda mais diz, mas mesmo que, porventura, ela esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você, porque o teu nome está escrito nas palmas das mãos dele. Então, algo, amados, que nós temos que ter consciência, é porque ele nos ama. E é a vontade dele que eu e você andemos em saúde divina. Eu vou chegar lá na parte, se preocupe, que eu não esqueci não. Só estou colocando uma base para você entender que nunca foi e nunca será a vontade da parte de Deus que você ande em enfermidade. Pode bater na tua porta? Pode. Ela pode vir de várias maneiras? Pode. Né? Mas uma coisa que eu te digo, amados, nunca vai ser através de Deus. Nunca, jamais. Amém, amados? Eita, quem foi que perguntou? Que estava dizendo aí, mas Deus não corrige seus filhos? É verdade. Deus corrige os seus filhos. Eu gostei da sua pergunta.
Mas sabia que lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, a palavra de Deus foi divinamente inspirada, né? É claro que é por Deus, né? Foi divinamente, é Deus que já inspirou. Mas uma coisa que é certa, você já viu que ele usa a própria escritura para repreender, para corrigir, para educar em justiça os seus filhos? Então, se você não sabia desse detalhe, deixa eu lhe dizer, foi boa essa sua pergunta. Mas tem esse outro pequeno detalhe que Deus não bota enfermidade para corrigir. Ele corrige os seus filhos através da sua palavra. E não é ensinando o seu filho, colocando ele num estreito e dizendo, eita filho, agora eu quero ver. Vai morrer. Vai não, amados. Porque Deus enviou seu filho para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Aleluia. Foi muito boa essa sua pergunta, mas eu vou para outra passagem. Tem lá, eu queria que você abrisse comigo, lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E eu queria que você prestasse bem atenção a essa parte, aonde mostra justamente que se Jesus orou ou não pelas pessoas enfermas. Aqui Lucas capítulo 4. Eu vou esperar você abrir para você conferir e ver que isso não é conversa minha. Deixa eu ver aqui onde é que está. Achei. Lucas capítulo 4, versículo 38. Que diz assim, amados. Deixando ele, isso era Jesus Cristo, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, ele orou, chorou, passou 2 horas batendo os pés no chão, e com isso a febre a deixou. Foi isso mesmo, amados? Ele estava lá orando por ela, e quando de repente ele sentiu um calafrio que subiu nas suas costas, na sua espinha, e com isso a febre a deixou. É isso mesmo que está escrito? É não, amados. Você já viu que Jesus Cristo, ele repreendeu, ou seja, ele falou a enfermidade? Você já tinha parado para prestar atenção com relação a isso? Que Jesus Cristo não estava lá, amados, simplesmente por estar, mas quando ele chegou e disse, febre, eu te repreendo, saia. Ele não precisava dizer o nome de Jesus, porque ele era o próprio Jesus. Mas hoje, amados, nós devemos orar, ou seja, ordenar a enfermidade que saia no nome de Jesus. Se você não sabia desse pequeno detalhe, então eu vou te dar mais outras passagens para poder dar base naquilo que eu estou falando. Mas vejam muito bem, amados, que Jesus Cristo, ele não ensina em nenhuma passagem que você deve orar, mas sim você deve falar, ordenar, para que a enfermidade ela saia. E é interessante, amados, que se você tiver a oportunidade de pesquisar na internet sobre Charles e Frances Hunter, se você não sabe escrever esse nome, nem eu sei, depois eu vou procurar para poder te dar, mas tem muitos vídeos, amados, que mostram aquele casal lá nos Estados Unidos, e eles mostram, amados, de uma maneira tão clara, aquilo que nós somos para o Senhor. E a cura é para os dias de hoje, porque o nosso Deus, amados, foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, amados, algo que é bom é nós entendermos a maneira a qual Jesus fazia. Porque se eu e você precisamos de um referencial, eu creio que ele é um bom referencial, não é verdade? Alguém já viu Jesus errar? E você já viu que ele ensina claramente para mim e para você? Então, amados, se ele falou com a febre, ele estava me ensinando, amados, ele deixou escrito para o nosso conhecimento. Para que eu e você possamos também ordenar também. Abre tua Bíblia para você não achar que é brincadeira minha. Não, mas antes de abrir, ainda continua lendo aqui em Lucas capítulo 4. Aqui no versículo 40, logo um pouco mais abaixo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então, amados, existem várias formas de nós podermos, amados, ministrar cura para a vida das pessoas. Uma das formas que mais Jesus Cristo usou foi através da imposição de mãos.
Então nós vemos logo aqui duas formas, uma diferente da outra. Uma Jesus apenas falando e nas outras Jesus impondo suas mãos. E o que é, amados, que você pode fazer quando você estiver diante de uma pessoa enferma? Em primeiro lugar, amados, você deve ensinar para ela aquilo que Deus diz na sua palavra. Para quê, pastor? Para que a fé dela seja gerada. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos deparamos com pessoas, amados, que não conhecem ao Senhor. Mas se eu ensino a palavra e mostro que é a vontade de Deus, mostro que Deus cura ainda nos dias de hoje, fé vai brotar no coração dela. E quando você, amados, que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? É ou não é, irmão? Então, se você, como você é guiado, você vai saber no momento certo, a maneira certa que você deve ministrar cura para a vida daquela pessoa. O Espírito Santo vai dizer, impõe as mãos sobre ela, ordene. Amados, Deus fala. Se a gente achava que isso é loucura, conversa de pastor, começa a orar cada vez mais em outras línguas, porque a oração em outras línguas é a porta para o sobrenatural de Deus. E você vai ver, amados, Deus falando contigo, tratando contigo. E você vai achar assim, dizer, rapaz, isso não é conversa de Eduardo, não. Eu experimentei isso. Porque, amados, você já viu aqui que a gente parece um bando de doidinho, não é verdade? Mas juízo a gente tem de sobra. E sabe, amados, como eu já disse e repito novamente, eu não vou chegar diante de Deus e ensinar as coisas pela metade. Eu não vou chegar para você e dizer, irmão, se você quer que você seja curado, venha para a minha igreja, porque aqui eu vou clamar ao Deus Todo-Poderoso, vou botar a mão sobre você e depois você vai ser curado. Se você também pode orar, você pode também. Então, para que eu vou ensinar as coisas pela metade e chegar diante de Deus e dizer, mas Senhor, tu sabe como é que é, né, pastor? Ô, Deus, você sabe como é que é. A situação era um pouco meio assim, por isso que eu tinha que fazer com que o povo pudesse ir para a igreja. Rapaz, diante de Deus não existe meio recado ou recado mal dado. Existe um recado que tem que ser bem dado. E eu não quero levar o sangue de ninguém nas minhas mãos, mas eu quero te ensinar a verdade e você saber da verdade. E a verdade é que você pode orar pelos enfermos. Aleluia. E eu vou chegar diante de Deus livre, à vontade. Não que isso seja um peso, amados, que é bom demais servir ao Senhor. Mas nós temos a responsabilidade de ensinar a verdade. Porque eu não posso chegar aqui, amados, e ensinar para vocês, ficar baseando a tua fé na minha fé. Baseando o que Deus tem para você naquilo que Deus tem para mim. O que eu tenho que te ensinar é você andar com as tuas próprias pernas e viver na plenitude do que Deus tem para você. E com isso você vai ver, amados, que como é bom demais. Você chegar junto em um surdo e colocar as tuas mãos, aleluia, que você lavou com um talquinho Johnson Johnson, aleluia, e colocou lá no ouvidinho que estava surdo e disse, abre-te no nome de Jesus, e aquele ouvido ser aberto. Mas por que não acontece tanto milagre, pastor, hoje em dia? É por causa da gente. Porque Deus não mudou. E quem mudou? Fui eu. Como? Não crê naquilo que Ele diz. E quando eu creio naquilo que Ele diz, as coisas vão acontecer. Porque para Deus, amados, não existe estrela. A única estrela que tem nesse negócio aqui é Ele. Tu tá entendendo como é o negócio aqui? Então, uma coisa que é certa, amados, Deus tem muito mais para a minha vida e a tua vida também. E muitas vezes nós ficamos de braços cruzados e dizendo, pastor, eu já faço a minha parte, vou na igreja no domingo. Por isso, pastor, não tem mais o que me cobrar. Eu não tenho do que te cobrar, mas Deus tem. E aquilo que Deus nos chama, amados, para a gente fazer é muito mais divertido do que ficar em casa. É bom demais, amados, podermos sair por aí e podermos levar as boas novas do Evangelho. De chegar, mas para a gente, rica, pobre, média, ou seja o que for, e dizer para eles, olha, Jesus te ama. E a pessoa dizer, olha, você está dizendo que Jesus me ama, mas o meu filho está ali enfermo. E você dizer, peraí, só um minuto, onde é que ele está? Ir lá e orar por ele. Aí as pessoas começam, aí você vai ver, mas que não existe salário na face dessa terra que vai poder pagar a alegria que você tem de ver uma família restaurada. Onde antes as drogas tomavam conta, onde antes a bebida tomava conta, e agora quem reina naquele lugar é Jesus Cristo.
E você vai ver que a paz foi restaurada naquele lugar, a alegria foi restaurada naquele lugar. O semblante das pessoas, elas mudam. Você olha para alguém, mas que não conhece a Jesus, parece que não tem cor, não tem brilho. É uma coisa preta e branca. Mas quando elas aceitam a Jesus, mas um sorriso brota no rosto delas. Parece que há um brilho, algo assim. Não é blush, não, ou blush. Sabe, não é maquiagem não, amados. Aquilo ali é a própria vida de Deus fluindo através da vida das pessoas. Aí você vai olhar para mim e dizer, mas pastor, você tinha razão. Você com essa idade tão pouca. Aleluia. Tão pouquinho, rapaz, tão novinho ele. Mas tinha razão. Eu vou dizer, pois é, né? A gente tem razão porque a gente conhece o Deus da palavra. Por isso que a gente tem razão. Sabe, amados? E não se preocupe não, amados. Deus ele não vai te matar de vergonha quando você estiver impondo as mãos sobre os enfermos. Porque quem é que vai chegar logo lá junto de você para dizer, eita, não vai dar certo não. Eu quero ver o que é que isso vai acontecer. Tu vai ficar envergonhado. Em primeiro lugar, nós não temos mais reputação. Eu vou dizer novamente para você não sair daqui pensando que entendeu errado. Em primeiro lugar, eu e você não temos mais reputação. A nossa reputação, Deus Pai pagou através do seu Filho Jesus por ela. Então ela não pertence mais a mim, pertence a Ele. O teu nariz não é mais teu. Não pense que você pode meter o teu nariz em onde você não foi chamado, porque o teu nariz não é teu, é de Deus. Aleluia. Então, se eu não tenho mais reputação, eu também não tenho nem mais vergonha. Não entenda errado o que eu vou dizer. Eu já virei sem vergonha. Está entendendo o que eu te falo, amados? Sem vergonha porque eu não tenho mais vergonha de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém, amado? Ou você entendeu sem vergonha de uma forma errada? Aleluia. Mas, amados, não pense que quando você impor as tuas mãos, mesmo que aparentemente não aconteceu nada, mas deixa eu te perguntar algo. Se eu pegar aqui uma flor dessa, se ela fosse de verdade, eu pegasse uma tesoura e cortasse o caule dessa flor, a flor ainda continuava com a mesma cor, sim ou não? A flor ainda ia continuar com o mesmo cheiro, sim ou não? Mas você já notou que aquilo que alimentava a vida naquela flor foi cortada. É ou não é? Daqui a pouco ela vai murchar. O cheiro não vai ter mais. O brilho, o colorido dela não vai ter mais. Porque o que aconteceu? Foi cortado. Quando você orar, amados, pela vida de alguém, quando você ordenar na verdade, porque a palavra certa não é orar, ou você impor as tuas mãos, naquele momento, mas aquela enfermidade vai ter que sair. O que alimentava aquela enfermidade foi cortado. Mesmo que diante dos teus olhos não aconteceu nada, mas aconteceu. Só por causa disso eu vou contar um negócio. Sabe, amados, se você acha que Deus vai deixar você envergonhado, Ele é que é o principal interessado nesse negócio. Para começo de história, logo isso. Agora, amados, eu me lembro que há um tempo atrás, amados, eu sou uma pessoa normal, amém, amados? E eu estava lá conversando com os meus amigos e Daniel, na época era um pouco menor, e ele estava lá junto de mim, e a gente conversando, amados, e numa determinada hora, por favor, não se choque com o que eu vou dizer. Numa determinada hora, eu soltei um pum. E o que aconteceu, amados? O que me deixou meio alvoroçado naquele momento? É porque Daniel, que estava ao meu lado, ele chegou junto e disse, papai, tu soltou um pum, não foi? Eu olhei para ele e disse, Daniel, espera só um minutinho. E ele disse, foi, papai. Eu escutei. Eu falei, Daniel, tá bom, Daniel, já já papai fala com você, tá certo? Ele disse, foi você, papai, porque eu tô aqui junto e escutei, papai. E, amados, que vergonha você passa, é ou não é verdade? Mas, amados, você acha que Deus vai estar lá no céu, amados, e dizendo, eita, filho, olha só a vergonha que passou. Tu impôs as tuas mãos, tu ordenaste, fizeste tudo aquilo que eu te ensinei e nada aconteceu. Deus não é desse jeito, amados. Daniel pode até por inocência ter dito algo, porque ele era uma criança.
Mas Deus, amados, Ele faz parte desse negócio. Ele deseja, amados, que a palavra dEle seja anunciada aos quatro cantos. Então Ele deseja que tenha êxito em tudo aquilo que você vai fazer. Então quando você impor as suas mãos, quando você ordenar, vai acontecer. Vai acontecer. Creia de todo o coração. Quando olhar diante de você alguém enfermo e diga: Pai, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo. Porque quando eu impor as minhas mãos sobre ele, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Quantos de vocês já viram, amados, como é o nome daquela doença que dá nas mãos? Túnel de carpo. É uma dor que dá para pessoas do carpo, síndrome do carpo. É túnel do carpo, né? Que é um túnel que tem. Mesmo aqui na nossa mão, amados, ela tem um túnel onde tem os ligamentos, onde tem os tendões. E o que é que acontece? Se você digitar muito de uma maneira errada, pegar peso de uma forma errada, aquilo depois de um tempo vai inflamar. Vocês já viram pessoas que colocam como se fosse uma luva para poder... É uma tipóia, né? Tala. Pronto, é isso mesmo. Aleluia. Eu esqueci o nome por isso, né? Aí tava lá, mas a tala na mão da pessoa. Mas o que é que aconteceu, mas é que o túnel de carpo, ele ficou inflamado. E ele fechou alguns graus. Como é que você pode orar por isso? Você pode pegar os teus 2 dedinhos e colocar, amados, no punho da pessoa, aonde justamente faz a dobra das mãos. E como você tem a autoridade, o que é que você está fazendo? Em primeiro lugar, você está impondo as suas mãos. Em segundo lugar, o que é que você vai fazer? Você vai ordenar que o túnel de carpo, ou carpol, eu não me lembro direito como o túnel de carpo, que o túnel, ele deixe de ficar inflamado e deixe de ficar fechado, ou seja, que ele abra. E que os tendões, ele volte à sua normalidade. E os ligamentos, ou seja, o seu comprimento normal, a sua forma normal e a sua força normal. Então, quando você fizer isso, amados, você vai ver que quando você começar a agradecer, obrigado, Jesus, porque nós temos um coração grato ao Senhor, amém, amados? Quando você impor as suas mãos e quando você ordenar, logo em seguida agradeça a Deus, porque a glória é dele. E o que é que vai acontecer, amados? O túnel de carpo ele vai se abrir, os tendões e os ligamentos vão voltar à sua função normal, e com isso, amados, a pessoa vai poder ter a sua mão normal. Pessoas que fazem tratamento, cabeleireiros, pessoas que digitam muito, acontece muito esse tipo de problema. Mas sabia que você pode orar por eles? Você pode orar por eles. E você vai ver, amados, que aquilo que a gente está falando aqui não é uma brincadeira. Porque se eu tivesse aqui para brincar, amados, realmente eu ia estar diante de Deus para dizer o quê? Não é verdade, amados? Mas preste bem atenção, coloque os seus 2 dedos no punho e chegue e ordene no nome de Jesus que o túnel de carpo ele desinflame, volte à sua normalidade, que os tendões e ligamentos ele volte ao seu comprimento, ao seu formato, ao seu vigor normal. E você vai ver o que vai acontecer. E depois agradeça a Deus. E você vai ver, mas milagres acontecendo diante dos teus olhos. E você vai ver, amados, que isso é para aqueles que creem. Amém, amados? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, isso é para você escutar e escutar novamente, depois escutar novamente, até que isso entre no teu coração e seja uma verdade na tua vida. Essa ministração depois vai estar disponível lá no Facebook. E depois você pode escutar ela novamente. Mas uma coisa que eu te digo, amados, você pode ser isso que Deus diz que você é. Tá certo, amados? Abre tua Bíblia também. Eu já pedi, foi aqui em Lucas, capítulo 5. Vamos lá para Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7.
a partir do versículo 32, Marcos capítulo 7. Do versículo 32, que diz assim: Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos, ou seja, imposição de mãos, nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Se o pastor fizesse isso, você ia dizer eca. E eu não ia. Mas Jesus Cristo que fez, viu, amado? E no versículo 34, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Mas ao que eu te pergunto, Jesus orou? Não, ele ordenou. Se você quiser, amados, depois eu posso passar uma série de passagens. Não são poucas, são muitas. Que tem passagens, amados, que mostram até que os discípulos também, quando eles faltava a palavra, ministravam sobre os enfermos, eles também não oravam, eles também ordenavam. Então você pode, amados, pegar o Novo Testamento e ver como é impressionante com relação a essa área de cura. E isso é para os dias de hoje. E isso é para mim e para você. Então Deus, amados, Ele está nos dizendo, amados, que nós podemos nos levantar e nós podemos ser aquilo tudo que Ele diz que nós somos. E você vai ver que não é conversa de Eduardo. Não é uma conversa de uma igreja. Não é uma conversa de uma doutrina que eu criei. Mas é aquilo que Deus deseja para a tua vida. E quando você chegar diante de Deus um dia, Ele vai poder olhar nos teus olhos e dizer, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E que qual pouco é isso? É você fazer tudo aquilo que Deus te chamou para você fazer. E poder chegar no teu trabalho, amados, e ver alguém que estava enfermo, e você poder ter a direção da parte de Deus, escutando a Deus para poder orar pelaquela pessoa. Chegar, amados, no ônibus, chegar onde você for e poder levar as boas novas do Evangelho. E com isso, amados, nós vamos povoar os céus. Nós vamos chegar, amados, diante de Deus, amados, e não como alguém que passou sobre essa terra. Alguém que vinha à igreja apenas num domingo. Não, amados, mas alguém que era operoso e praticante. Alguém que conheceu a Deus, amados, em sua magnitude. E é isso que Deus quer. Tenha intimidade para com Deus. Deixa eu só dizer isso para encerrar. Vocês conhecem Herênio, não conhecem, amados? Eles passaram algum tempo aqui, congregando aqui conosco. Ele está morando hoje no Rio de Janeiro. Mas Herênio, ele tem um chamado profético muito forte. E quando ele estava morando lá em Campina Grande, um irmão, antes de ir trabalhar, passou no apartamento dele, bateu e disse, Herênio, eu vim aqui porque eu desejo receber uma palavra da parte de Deus. Então eu vou trabalhar, quando for de noite eu volto aqui novamente e você me diz aquilo que Deus disse para mim, tá certo? Está certo. O irmão foi trabalhar, passou o dia todo, quando chegou de noite foi lá no apartamento de Herênio. E ao chegar lá, bateu no apartamento dele e disse, e aí Herênio, Deus disse algo para mim? Herênio disse, disse. E o que foi que Deus disse? Vai ler a Bíblia, preguiçoso. Aleluia! Pensa num recado bem dado. E sabe, amados, eu não estou dizendo isso com malcriação, não. Mas o que eu te digo, amados, com amor e carinho, vai ler a Bíblia. Vai, amados, buscar o Senhor no teu canto secreto, seja onde for. Seja, amados, a 5 minutos por dia, e você vai ver, amados, que cada dia mais você vai ter intimidade para com Deus, e você vai ver que isso que eu estou falando hoje para você é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira, é algo que Deus deseja que você faça junto comigo. E aonde a gente for, amados, nós não vamos levar a bandeira de uma igreja, porque bandeira de igreja não entra no céu. Não pense quando a gente chegar lá e Jesus Cristo está lá na porta e dizer, ô filho amado, você é de qual igreja? Verbo da vida? Aleluia! Por favor, à minha direita. E você é da onde? Assembleia de Deus. À minha esquerda. Não, amados. Lá não tem placa de igreja. Não tem, mas nós vamos estar lá fora, levando o nome daquele que é o nome acima de todo nome. E nós vamos estar lá dizendo, olha, Jesus vive.
Jesus reina e Ele ainda cura nos dias de hoje. Escute a palavra dEle, uma palavra que muda, uma palavra que saura, que restaura. E você, o que é que vai acontecer, amados? Você é o sal dessa terra, vai levar gosto para a vida das pessoas que estão lá no insosso. Se você gosta de milho cozinhado, sem sal, misericórdia. Mas um milho bem salgadinho, você chega como com gosto. Você vai ver, mas as pessoas chegando junto de você e vai dizer: ei, me diz mais, me conta mais desse Jesus. O que é que ele fez mesmo por mim? Tudo isso. E eu não sabia. Pois é, amados, e você tem tudo isso, conhecimento, a palavra dentro de você. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa, com amor e carinho, igual a Irene, não seja preguiçoso, não. Arregaça as mangas. Porque é chegado um tempo, amados, a gente fazer a diferença. É chegado um tempo, amados, onde a mesmice, viver pela mediocridade. O que é isso? É viver abaixo da média. E, amados, você não é chamado para viver uma vida medíocre. Você foi chamado para fazer a diferença. E quem é essa pessoa? Diga assim: sou eu, pastor. Deixa eu dar a oportunidade de você levantar a mão, tá certo? E quem é essa pessoa? Por favor, diga assim: sou eu, pastor. Aleluia, é você mesmo. Essa pessoa é você mesmo. Aleluia. Se você pensava que é outro, não era não, mano. É você mesmo. Vou encerrar por aqui. Tá faltando algumas pessoas aqui em cima. Gente, o meu inglês como tá fluente. Come here, please. Let's go. E depois diz o quê? Ok. Yes. Gente, eu vou contar só essa, não é piada não, viu? Só vou contar só essa pra gente ir embora. Cada hora. Mas o meu primo foi lá nos Estados Unidos, ele chegou, estava no elevador, e ele achava que todo mundo lá só falava inglês, né? E ele entrou uma mulher no elevador, e ele com um conhecido dele, começou a falar mal do cabelo da mulher. E a mulher com um cabelo bem estranho, e ele dizendo: meu Deus, cabelo feio, olha só o cabelo dela. Se isso daí fosse lá no Brasil, eu metia a tesoura no cabelo dela. Que cabelo horrível. E amados, quando parou no andar que aquela mulher ia descer, que ela saiu do elevador, ela se virou e disse: ei, eu sou brasileira. Ai, Jesus, como é ruim a pessoa andar enganada, não é mesmo? Mas você não está sendo enganado, pelo contrário, amado, você está conhecendo a verdade. E a verdade, ela traz liberdade para nossas vidas. Liberdade. É isso para que Deus te chamou. Não é libertinagem, é liberdade. E é por isso, amados, que nesse momento, por favor, vamos ficar todos de pé. E nesse momento, amados, nós vamos cantar um hino com tanta alegria ao Senhor. Espera só um minuto. Aquele hino que tu canta, aquele rapaz, aquele que canta naquele dia. Não é esse não. Rapaz, fica difícil, né? O pastor dizendo: aquele que tu cantou naquele dia, isso, é esse mesmo. E sabe, amados, por favor, se conecta com o Senhor. Amém, amados? Então vamos adorar a Deus. Aleluia.